Estou aqui com Gabriel Alves, na Primeira Igreja Batista. Ele é um ministro do Evangelho, está trabalhando com adolescentes, mas o testemunho dele é impactante. Impactou a minha vida e está impactando a muitos outros e está ajudando a transformar muitas vidas de improváveis, porque ele era um improvável. E hoje no programa O Toque do Chofar, eu estou colocando este momento porque eu sei que vai abençoar você, mamãe, papai, a você jovem, a sua adolescente, porque ouvindo esse testemunho você vai crer que Deus pode transformar qualquer pessoa. O nosso Deus, ele tem este poder e você não se desespere, porque Deus está escutando a sua oração. Ele escutou a oração de alguém para que ele hoje fosse o que é, seu pai. Então, eu quero dizer que Deus vai ouvir a tua oração se você estiver passando um momento muito difícil. E nós vamos entender o porquê. Então, Gabriel, é um prazer aqui estar com você nesta manhã, né? No nosso programa, O Toque do Chofar. Que Deus possa te abençoar muito. E eu agradeço esse privilégio, a oportunidade de você estar aqui nos ouvindo, né? Participando conosco. E eu gostaria de ouvir a sua história. Então vamos agora ouvir o que aconteceu com você, família, sua conversão e o que você é hoje, tá bom? Para mim é uma honra poder participar no programa O Toque do Chofar na rádio Sol Leste e é uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Como o pastor Marcelo falou, eu era um improvável, de muitos improváveis que Deus salvou. Tanto salvou durante o período bíblico, como tem salvado até hoje. Isso. E mais uma vez, né, você que é pai, você que é mãe, ou mesmo adolescente, né, ou jovem, se você é um improvável, se o seu filho é um improvável, Deus tem um plano para a vida dele. E eu espero que o meu testemunho também possa, de alguma forma, te impactar com aquilo que Deus ainda faz até hoje e pode fazer na sua vida ou na vida do seu filho. A minha história começa com dois jovens, né, de 18 para 19 anos, que são meu pai e minha mãe, onde eles não desejaram ter o primeiro filho, e minha mãe teve um aborto espontâneo, né? E o segundo, ainda que não tenha sido algo planejado, como meus filhos foram planejados, o segundo veio e eles tiveram que aceitar, né? Tiveram que criar. No caso foi você. No caso fui eu, né? Eu sou o filho que nós temos que aceitar. Graças a Deus tive o amor dos meus pais, ainda que durante a caminhada teve um divórcio, de chegarem lá, mas essa caminhada começa nesse lar desconfigurado, porque são dois jovens, onde meu pai, com 3 anos de idade, na minha vida, entra para a igreja adventista, começa uma vida religiosa, ouvindo falar sobre Jesus, mas minha mãe não tem interesse, né, enfim, de caminhar, e nisso eu sou levado para ir à igreja, a minha família desconjuntada, né, do meu pai e minha mãe, até chegar nos meus 5 anos de idade, em que meus pais literalmente se divorciam, minha mãe vai viver a vida dela, seguindo com os irmãos dela, e eu fico com meu pai, sendo criado por meu pai, por minha avó, que era alcoólatra e ainda tinha possessão demoníaca, né, isso durante vários anos da vida dela, inclusive antes de eu nascer. Meu Deus. E criado por uma tia que, enfim, porque meu pai teve que trabalhar bem cedo e chegar muito tarde em casa. E a minha vida caminha, então, nessa rotina de meu pai trabalhava muito, chegava em casa, eu estava sendo cuidado pela minha avó, eu também, minha vida avança, sou levado para a igreja, meu pai muda de igreja, sai da igreja adventista e vai para a igreja no Carlito Pamplona, Igreja Batista Aliança. E nisso meu pai literalmente me carregava do bairro Monte Castelo até a Igreja Batista Aliança, porque meu pai tinha o interesse que eu conhecesse Jesus, ainda que criança, só que como criança eu era só uma criança arrastada para a igreja, né? Só que meu pai sempre lutando, meu pai sempre levando, meu pai sempre, ainda que ele tivesse que caminhar, eu não sei quantos quilômetros são de distância, mas são muitos, né? Muito bem. E hoje, muitas vezes, a gente caminha tão pouco e às vezes não quer, né? E meu pai literalmente me carregando nos braços com mais de 5 anos. E nisso, me leva para a igreja, e aí nós chegamos nos 10 anos de idade, onde eu tenho um episódio que foi muito marcante na minha vida, e até um dia desse, eu ainda estava digerindo e entendendo
porque aquilo afetou minha vida de uma forma tal que Deus já tinha me transformado e eu só vim perceber que Ele tinha transformado depois de estar curado. Que foi com 10 anos de idade eu sofro um abuso sexual com uma pessoa que me leva para a cozinha, né, uma mulher que me leva para a cozinha, e aquela criança de 10 anos é apresentado ao corpo de uma mulher nua, né, e convidado a fazer um ato. E para mim aquilo foi assustador, mas ao mesmo tempo foi bom, porque aquela criança de 10 anos pecaminosa, né, conheceu o sexo, uma coisa que os amiguinhos da escola talvez falavam, não lembro bem, mas para um lado humano aquilo foi excepcional, né? Eu podia agora contar histórias para as pessoas, né? Fiz sexo com 10 anos, enfim. Só que eu não sabia o quanto aquilo já estava destruindo a minha alma. Né? E avança, e acho que também perto dos 10 a 12 anos, em um outro cenário, com uma pessoa, uma outra mulher totalmente diferente daquela, não tinha relação nenhuma. Eu sofro um outro tipo de abuso sexual, da mesma coisa. Por muito tempo eu não chamei de abuso sexual, porque talvez o maior costume, o que nós vemos mais de costumeiro, né, são homens abusarem de meninas, ou até abusarem de meninos. Isso, mas o inverso, né? E o inverso muitas vezes é difícil de ouvir, e por muito tempo essa história, quando eu era do mundo, né, antes de conhecer Jesus, eu contei me gabando. Por muito tempo era uma história que eu chegava para as pessoas e fazia questão de dizer, olha, eu que conheci sexo com 10 anos, e as pessoas achavam o máximo, e aquilo já estava estragando o meu coração, né, me colocando para o que vai tomar outras proporções. Enfim, então eu conheço o sexo muito cedo, pornografia muito cedo, masturbação muito cedo, e até dos 12 aos 15 anos eu sou criado nesse ambiente. Né? Meu pai me arrasta para a igreja, né? Literalmente eu era obrigado a ir. Não entendia, não sabia o que era a igreja, não sabia o que era Jesus. Para mim era só um compromisso que eu sou obrigado por conta do meu pai. Não tinha problema ainda na escola, até um pouco chegar aos 15 anos, era um bom estudante. E crescia nesse lar da família divorciada, que eu era obrigado a ir para minha mãe, não gostava de ir. Minha avó, diversas vezes, toda semana alcoolizada, né? E eu cresço naquele ambiente muito pesado, de um clima muito... Meu Deus, aí é um caos, né? Caos. Porque por várias vezes eu via, literalmente, Satanás manifestado na minha avó. Então, lá estou eu, indo para a igreja, minha avó manifesta e eu quero outra coisa. O que eu quero? E isso começa a gerar em mim um ambiente, para chegar nos meus 15 anos, que eu comecei a entender que eu era alguém e que eu precisava ser alguma coisa. Né? Isso acontece quando o adolescente normalmente completa 12 anos. Hoje, servindo para os adolescentes, eu entendo muito mais, um pouco mais, que estava começando a criar uma certa identidade minha, eu estava percebendo algo no mundo acontecendo, né, em mim, no meu corpo, fora do corpo, que eu comecei a querer entender quem eu era ou o que eu queria ser. Então eu começo a seguir os passos de um primo meu, que era envolvido no mundo do crime, né, era traficante. Eu via ele ficar com muitas mulheres, via ele conhecer muitas pessoas, ser respeitado. E aí aquele menino CDF que sentava lá atrás, né, sentava com as meninas, lá atrás não, com as meninas na escola, começou a perceber que se eu imitasse meu primo, sendo do crime, sendo do mundo, eu ia deixar de ser aquele garoto bobão, que conheceu o sexo cedo, e poderia colocar em prática aquilo que eu vivenciei, né? Logo cedo eu falei, opa, eu quero isso pra mim. O que eu tenho que fazer? Então eu comecei a literalmente criar um personagem, né? Um outro Gabriel, que tinha até um apelido, eu não me lembro esse apelido agora, mas que foi exatamente a minha, eu chamo de transição, porque eu literalmente virei um personagem. Gabriel, você estava colocando seu primo como uma referência. Agora, para você, para o tipo de vida que você estava querendo demonstrar e aparecer para outros. Exatamente. Como hoje muitos têm referências em MCs, né? Era como se fosse literalmente a mesma coisa. Eu me via, eu não queria ser eu queria ser o outro, porque o outro me dava a imagem que eu achava que tinha que ter. Meu Deus. Então é literalmente uma máscara, né? E talvez quantos adolescentes eu não conheço hoje que literalmente vivem assim, né? Não é o Gabriel, o Joãozinho, né? É a imitação de alguém. Né? E os pais tentando conversar e o menino quer ser o outro, se veste igual ao outro, anda igual ao outro. E infelizmente no meu caso também comecei a ter práticas. Né? Eu sei que nesses 15 anos eu também conheço, por um status, a maconha.
né? Inclusive, eu fumo na minha escola, e esse é um relato muito interessante, porque eu me lembro que pela manhã eu estava com droga na mão, não sabia nem como é que fazia a droga, o cigarro, pego um papel higiênico, faço um monte de coisa, enfim. E chegam uns amigos meus, mais experientes com droga, e começam a ajudar lá, e nós fumamos no banheiro. Eu odiei aquilo ali, mas o status me fez dizer, eu sou, sabe? O que acontece? Para ser enturmado, ser aceito, não é? E você... Exatamente. Quando nós saímos do banheiro, entram 2 jovens de uma turma da tarde e fumam também, não tinha nada a ver conosco. Isso chega na direção, a direção descobre que tem jovens da escola, adolescentes da escola fumando maconha, e ela vai e expulsa os 2 rapazes, porque eles também fumaram. Ou seja, eu poderia ter sido expulso ali também, meu pai poderia ter descoberto, ali poderia ter acabado muita coisa, e de certa forma eu tive um livramento, mas porque outro foi culpado, e esse susto não foi o suficiente para eu sair. Muito pelo contrário, dos 15 até os 18 anos, continuei me afundando cada vez mais, conheci outras drogas, né? Comecei a beber. Mas simultaneamente, além das drogas, também estava envolvido com a prostituição. Exatamente. O personagem, Gabriel, começou a conhecer mais meninas, né? As meninas começaram a gostar daquela imagem que ele agora tinha, que nada mais é do que uma cópia de alguém, que eu literalmente quis ser meu primo, né? Então conheci prostituição, eu me gabava porque, por exemplo, teve numa festa que eu fui, algo que eu vou contar mais pra frente, eu fiquei com 13 meninas, né? Num dia eu fiquei com 13 meninas, magoei várias, e pra mim aquilo era o ápice, porque eu estava usando droga, sabe? As pessoas vinham a mim, eu era descolado, eu parecia um pirangueiro, né? Como aqui nós falamos em Fortaleza. E o problema pra mim, o grande sacada pra mim não era ser isso, era quem eu transmitia para as pessoas. Eu era aquele cara que eu queria, eu queria ser aceito. Literalmente. Era tudo que você estava querendo. Era tudo que eu estava querendo. Ser aceito. E aí, usando, logicamente, os meios errados. Mas por quê? Porque você não tinha na sua família ainda uma referência, não é, que pudesse te ajudar, a parte moral, exatamente, espiritual. Agora, você falou uma coisa sobre teu pai. Teu pai, ele orava por você, é isso? É verdade. Durante essa vida de droga, que passa a aumentar muito mais quando eu chego nos 18 anos, que viro adulto, né? Adultão de 18 anos, eu começo a sair da maconha, começo a usar cocaína, começo a participar de festas, festas em Praia do Futuro, né? E outras coisas mais. E eu começo a chegar em casa sob o efeito de muita droga, só que eu sabia que o meu pai sempre orava por mim. Porque várias vezes, antes mesmo de chegar, com perdão da expressão, muito doido em casa, eu acordava de madrugada e via meu pai de joelhos na cama. Eu deitado na cama de solteiro e meu pai, que deixava a mulher dele no quarto, vinha pro meu quarto e estava ele de joelhos na cama. Inclusive, quando, nos 18 anos, eu chegava em casa sóbrio, mas ainda sob efeito de algumas coisas, teve várias vezes que eu achava que era demônios. E eu vou ser bem sincero mesmo. E eu não duvido nada que em alguns momentos não era meu pai. Porque eu via cada coisa, eu ouvi cada coisa, né? Satanás literalmente se manifesta naquele ambiente em que ele, entre aspas, reina, né? Mas por várias vezes era meu pai, assim, de joelhos do meu lado, enquanto eu estava provavelmente fedendo cigarro, cheio de droga, né? Não sabia se aquilo era ele ou aquilo era alguma coisa. Posso dizer só uma coisa? Sim, pode falar. Dentro desse momento que o seu pai orava, mas se ele falasse para você alguma coisa, ia adiantar? Não, né? Ele já falava, né? Meu pai era o exemplo moral que eu tinha em casa, só que eu nunca quis obedecer. Pronto, é isso. Não adiantou para mudanças, né? Então, ele fazia o quê? Só orou, não foi? Exatamente. Orava. Então, mamãe, acredite na oração, viu? Acredite que a oração, lá na frente você vai ver o motivo de alguém orar, interceder. Não é? O que pode acontecer na vida de um filho, de um marido, de uma esposa, né, de uma filha. É verdade. Inclusive, meu pai, quando conta a parte dele do testemunho, né, porque ele tem a parte dele, de várias coisas da vida dele, ele sempre fala isso, né? Ele fala que ele parou de usar as armas humanas. Olha aí. E muitas vezes nós, em casa, eu digo isso como os meus filhos mesmo, ou com os adolescentes que eu sirvo, com os irmãos que eu sirvo, quantas vezes nós usamos armas humanas,
né? Queremos, às vezes, abrir a cabeça do ser humano, enfiar uma coisa dentro, e deixamos de lado a maior arma de todas para tudo, né? Que é a oração. Então, continue orando para o seu filho, porque Deus é o mais interessado em transformá-lo. Me diga uma coisa, esse momento da sua juventude que estava um caos, certo? Como foi que você começou o que te levou a ter o contato com Deus? Qual foi o fato que mudou tudo? Pronto, uma das coisas que mudaram muito foi o testemunho do meu pai, tanto ele orar do meu lado, quanto eu assistir pregações dele. Ele começou a servir numa igreja, eu vi ele pregando, mas principalmente foi uma sacada onde eu, todo final de semana, tinha que deixar a esposa do meu pai na parada de ônibus, porque ele viajava, e ele me dava um dinheiro que era o dinheiro da mesada, que era o dinheiro da droga, né? E aí, um certo dia, meu pai dizia assim, você precisa ir para um encontro de jovens com Cristo, que ia ter numa igreja, que meu pai saiu do Carlito Pamplona e veio para a igreja no nosso bairro, no Monte Castelo, e você é obrigado a ir, porque se você não for, eu vou tirar sua mesada. E aquilo começou a mexer bastante comigo, porque eu entendia que talvez Deus estava me chamando, porque eu vi o testemunho do meu pai, eu vi as coisas acontecendo, iludidamente eu achava que eu tinha que me santificar para que Deus me perdoasse. E eu falei, rapaz, eu vou porque talvez Deus faça algo, mas eu vou mais pelo dinheiro, mais pelo dinheiro, mais pela mesada da droga. E então chega o grande dia, o dia do AJC, o dia do Encontro de Jovens com Cristo, onde eu começo a beber muito cedo, a usar droga muito cedo, e perto do horário de ir para esse momento... Quer dizer que você vai numa situação já bem... eu já vou estragada, já vou bem estragada, até porque isso começa a afundar mais, bebo em calçada, né? Meu tio já teve que me pegar na calçada de casa deitado no chão. E assim mesmo você foi? E assim mesmo eu fui, exatamente. E aí, durante esse evento, o que aconteceu? Nesse evento, eu cheguei lá... Começou uma sexta-feira ou um sábado? Eu fiz sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira à tarde, como eu falei, eu fiquei fazendo um monte de besteira, até que em um momento lá algo acontece que eu percebo que eu tinha realmente que ir para a JC, que houve uma situação lá que eu falei, rapaz, agora é que eu tenho que ir mesmo. Então eu chego lá fedendo a bebida, cigarro, droga, enfim, desorientado. Algumas pessoas até se incomodaram, né, sem saber que era eu, ou pelo menos eu não sei se elas sabiam que era eu. E lá Deus fala e eu não escuto, e eu queria era voltar para usar droga de novo. E o outro dia? E aí eu saio de lá e no outro dia viro à noite bebendo, fumando, enfim. Chego lá no outro dia, no sábado, obrigado, atrasado, sujo, porque eu chego em casa às 6 da manhã, e o evento era 7, mas eu chego 8. Então eu chego cheio de remela, sujo, fedendo, todo estragado de novo, né? Todo sujo de novo. E aí, lá começa Deus a falar comigo mais especificamente sobre, através do testemunho de uma irmã e de outras falas lá, em que Deus começou a mostrar que Ele era quem transformava a pessoa porque Ele simplesmente amava. Então eu comecei a ouvir um discurso que era totalmente diferente daquilo que eu achava. Comecei a entender que Deus, Ele é quem nos transforma. Ele nos aceita exatamente estragados, né? Ele é quem nos aceita improváveis. Aleluia. Né? Uhum. E esse testemunho da irmã, né, a irmã Helena, por sinal, o nome dela, eu espero que um dia ela tenha a oportunidade de participar, eu começo a entender o amor gracioso de Deus que alcança um tipo de pessoa que nem eu. Sujo, morto em delito e pecado. Aí o que aconteceu depois dessa fala dela, dessa... palestra dela? No outro dia, no domingo, né, há uma pregação específica sobre o filho pródigo, do meu pastor, né, amado pastor Kelton, de outra igreja, e eu entendo que sou o filho pródigo, corro para Jesus e só aceito por ele, amado, e aí passo a ser filho amado de Deus. Eita, Jesus. Aí a mudança quando você chega em casa, você aceitou Jesus aquele dia, e como é que foi isso? De lá pra cá, né, assim que eu chego em casa, eu encontro meu pai, abraço ele, digo, pai, sou salvo, sou crente, Eita, né? Que alegria, hein? Os dois choram, e aí começa então uma caminhada de serviço na igreja local, né, onde eu entendia que deveria agora doar minha vida para o Senhor, né, ainda não como pastor, mas era como servo, né? E passo a cada vez mais servir na igreja local, desenvolver, crescer. Esse desejo seu de servir foi o que te motivou a trabalhar, né,
para outros mudarem, né? Exatamente, Servir a exatamente. Deus com alegria, e você entendeu que os improváveis podem ser mudados. Exatamente. O meu desejo passou a ser explicar para as pessoas de que elas são improváveis, sim, mas Deus ama exatamente os improváveis. Então, aquilo que eu demorei a entender passou a ser a minha vivência. E hoje, por causa disso, a igreja que você está, a primeira igreja, lhe convidou para fazer o que você mais gosta. Exatamente. Hoje você é ministro aqui, trabalha aqui para fazer o que você tanto está amando. Tá dizendo, né? Exatamente. E aí, só para finalizar essa parte, como é que está sendo o seu trabalho aqui? Aqui é uma oportunidade única, porque eu trabalho exatamente com adolescentes improváveis, né, que um dia eu fui, e tenho a oportunidade de anunciar para eles o evangelho, de conviver com eles, de ter uma equipe também que ama eles. Conheço adolescentes improváveis de famílias destruídas, como eu tive, adolescentes que foram abusados. Enfim, parece não, literalmente tudo que eu passei foi instrumento para hoje eu poder também abençoar outras E pessoas. entendê-los, né? Exatamente. E aí eu digo para quem está em casa, por exemplo, que talvez a sua história hoje de improvável é o que Deus está transformando e quer transformar para que você também alcance outros, né? Amém. Opa, Gabriel, eu agradeço muito, viu? Eu agradeço. É porque ele se segurou, viu? Mas quando ele estava conversando comigo antes de fazermos esse momento, ele se emocionava muito, muito daquilo que Deus fez na vida dele. Verdade. A gratidão que ele tem por Deus ter alcançado ele. E hoje está sendo um instrumento de Deus neste ministério. E aonde ele encontra um jovem, não é, com essa situação difícil, ele faz ele acreditar que pode haver mudança, porque Deus, ele continua o mesmo. Ele continua te amando e ele tem um poder para transformar. Amém. Muito obrigado, viu, Gabriel? Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo, seu ministério, a sua vida, a primeira igreja, não é? Em nome de Jesus, tá bom, cara? Amém. Aleluia.